Alô, alô, muito boa tarde, amigos da Cabo Frio TV, Canal 10, os telespectadores e também os internautas que estão nos assistindo através do website cabofriotv.com.br, transmitindo ao vivo pela internet. Não dá nem para dizer que é para todo o Brasil, que é todo mundo, né? Bastante gente aí acompanhando. Muito bem-vindos a mais um programa. Meu nome é Paulo Lage. Estou aqui para apresentar mais um programa Noite Jurídica. Hoje o tema aqui é muito interessante, que a gente vai falar sobre o direito previdenciário, que é um direito que todo mundo vai se envolver em algum momento da vida, seja agora ou seja mais para frente. A gente vai até discutir aqui com o nosso digníssimo amigo aqui, o advogado Dr. Natalino, inclusive para saber se a gente pode fazer algum tipo de preparação para o futuro com relação ao direito previdenciário, com relação à previdência, o que a gente pode fazer. E vamos tratar disso hoje. Temos uma novidade, que é o e-mail noitejuridica@gmail.com. Você pode mandar perguntas, dúvidas, qualquer questionamento aí que você tenha com relação ao programa, dúvidas para o nosso convidado de hoje. Se quiserem mandar, a gente já faz a pergunta, transmite a pergunta aqui para ele, ou para próximos programas, sugestões de assuntos, de temas, que a gente vem sempre recebendo, sugestões para a gente preparar os próximos programas, para responder às dúvidas dos nossos espectadores. Então, é um canal aqui que a gente vai ter direto para tratar sobre qualquer questão que vocês tenham para a gente aí. Então, vou passar aqui agora a palavra para o nosso digníssimo convidado, o Dr. Natalino, que é especialista em direito público, veio aqui atendendo a gente pediu muito para ele vir aqui, e ele finalmente conseguiu arrumar um tempinho na agenda dele, que é bem ocupada, para vir aqui dar uma aula para a gente, porque isso aqui é digno de gravar esse programa. Tá bom, gente? Natalino, muito boa tarde, doutor Natalino. Bem-vindo ao programa. Espero que o senhor venha mais vezes aqui, né? Porque esse programa ele é voltado não apenas para os nossos colegas juristas, como também para diversas pessoas que não são do mundo jurídico. Por isso, até vou pedir para não usar muito juridiquês aqui no linguajar, porque tem gente que não é do mundo jurídico, a gente tem que explicar melhor o que acontece, até para atender as dúvidas de todo mundo. Muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Paulo Lage, boa tarde aos telespectadores aí do Canal 10, boa tarde ao pessoal da internet. É uma satisfação enorme atender o convite aí do programa Noite Jurídica, do Dr. Paulo Lage, do Dr. Rafael Andrade, nossos amigos já há algum tempo, e a gente poder conversar sobre os assuntos que são do dia a dia da nossa sociedade. O direito previdenciário é um direito que está no dia a dia, é um direito que está no noticiário a todo momento, e a gente está aqui para colaborar e responder às dúvidas dos internautas, dos telespectadores, da produção do programa. Enfim, vamos aqui bater um papo descontraído, sem muito juridiquês, né? Explicando para a população, explicando para a sociedade o que realmente tem de direito, o que realmente tem de anseios que podem ser buscados no direito previdenciário. Muito bom. A gente já estava até conversando aqui nos bastidores. O Dr. Natalino trouxe um tema que é muito relevante, é muito importante. As pessoas acabam tendo muitas dúvidas, principalmente acaba gerando mais dúvidas ainda quando falam em reforma, que vai mudar, que não vai mudar, embora não tenha ocorrido ainda nenhuma mudança. E já para começar aqui, para explicar para aquele público que não é do direito, de que trata o direito previdenciário? Para que serve o direito previdenciário? O que o direito previdenciário visa tutelar? O que você pode já dizer para a gente para iniciar a nossa conversa? Olha só, o direito previdenciário, ele visa tutelar a relação entre o segurado e a previdência social, né? Nós temos no sistema de seguridade social do Brasil, nós temos o sistema geral de previdência, o regime geral de previdência,
que é chamado RGPS. RGPS, que é o sistema do INSS, todo mundo conhece, é o INSS. O INSS para a gente é um órgão que cuida do regime geral de previdência. E nós temos o regime de previdência próprio, que são os entes que podem e até devem criar o seu próprio regime de previdência, como, por exemplo, os municípios, o Estado e a União. E nós temos o regime particular, o regime privado, né? O Brasil adotou esse sistema de ter uma previdência social pública obrigatória e de ter uma previdência privada facultativa, né? Então, as pessoas suplementar, né? Então, as pessoas, a própria OAB tem um órgão de previdência privada suplementar. Então, em síntese é isso, para a gente poder fazer entender aí pelos nossos telespectadores, em síntese é isso. O direito previdenciário ele visa regular essas relações, né? Ele visa dar a garantia do direito do segurado, mas também visa aí a administração do regime geral e do regime próprio de previdência. E a previdência social, né, do INSS principalmente, é mais comum, é mais usual no Brasil, até porque as outras, como o senhor já disse, elas são próprias, que é o caso até Cabo Frio tem para os servidores efetivos, que é o IBASCAF, né, um instituto próprio de previdência, enquanto tem diversos outros órgãos que têm o seu regime, a Petrobras tem o Petros, né, a Petros. Mas é privado, né? A Petros é privado. A Petros é privado, é um fundo de pensão. Sim, entra na questão aí da previdência privada, da suplementação, né, da possibilidade de suplementação da previdência oficial. Para o leigo entender, é o seguinte: todo mundo que não é funcionário público, em tese, contribui para o INSS. Todos os funcionários públicos têm um regime próprio de previdência. Existem exceções? Existem. Por exemplo, os cargos comissionados e os contratos temporários, eles também. Contribuem para o INSS. E o INSS, ele, além de previdência social, ele também tem toda uma parte assistencial. Não é isso? Ele também administra os benefícios assistenciais. Tem muita gente que questiona a gente, fala assim, mas por que eu vou, especialmente as pessoas que trabalham autonomamente, né? Mas por que eu vou contribuir para o INSS? Eu mesmo faço aqui minha poupança para minha aposentadoria. Mas não é só isso que a Previdência, que o INSS visa tutelar, não é isso, doutor? Não. Olha só, o sistema adotado no Brasil é um sistema de seguridade. O INSS, ele administra o seguro social. O que é o seguro social? É um seguro, como se você estivesse contratando com um seguro privado. Esse seguro é para a sua saúde e para a sua aposentadoria e para a sua vida. Ou seja, você paga um valor ao INSS todo mês e você pagando esse valor, você tem o direito de, quando ocorrer algum evento, você ter o benefício relativo àquele evento. Então, por exemplo, você recolhe o seu benefício lá, você recolhe a sua contribuição lá. Vamos dizer que você seja autônomo, ok? Você é dono, é o pipoqueiro aí da esquina. Então, todo mês você recolhe lá, fez o MEI, né? Microempreendedor individual, paga todo mês aquele documento, que é um valor único todo mês. Então, com aquele documento ali, você está regular com ISS, com imposto de renda, enfim, com tudo, inclusive com o INSS. Então, você ficou doente, não pôde botar seu carrinho de pipoca lá para vender a pipoca. Então, o que você vai fazer? Você vai ao INSS, levando um atestado médico, vai dar entrada no benefício social, que é no benefício previdenciário, que é o auxílio-doença. É isso que muita gente não vê, né? Exatamente. Por quê? Porque você paga um seguro mensal para que aquilo aconteça. E ao longo de algum tempo, dependendo da profissão que você tenha, você vai somar essas contribuições e vai poder se aposentar. Porque muita gente acaba achando que não vale a pena não ficar pagando isso, mas não pensa nessas eventualidades, né? O fato de você poder quebrar o pé ali, ficar doente, alguma coisa assim. E pois é o mesmo raciocínio do seguro. Né? Exatamente. Quem não paga é porque acha que nunca vai precisar, mas quando precisa, acha que deveria ter pago. O próprio nome do INSS já traz o seguro no nome. Exatamente. É um seguro social. Do seguro social. É um seguro social. Ele visa dar benefícios. Dar não, né? Que você está pagando. Mas ele visa estabelecer os benefícios de aposentadoria, na sua grande maioria, né?
e dos auxílios doença. A grande massa de beneficiários são beneficiários de auxílio doença e de aposentadoria. Existem outros benefícios, mas essa é a grande massa de beneficiários hoje. E a Previdência, ela visa também tutelar as incapacidades que você, porventura, venha a ter, né? A proposta nossa do programa foi exatamente essa, né? Falar sobre os benefícios previdenciários por incapacidade do segurado, né? Que hoje... Quais são esses benefícios, doutor? Vamos lá. Nós temos 3 benefícios clássicos e um que a doutrina diverge um pouco. Então vamos lá, os benefícios clássicos. Os benefícios clássicos por incapacidade. O auxílio doença, a aposentadoria por invalidez e o auxílio acidente. Sim. Ok? Uhum. E nós temos ali ainda o adicional de 25% para os aposentados que dependem de outra pessoa para cuidar deles. Isso. Então, esse é discutido, se é enquadrado no benefício por incapacidade ou não. Mas aqui para efeitos, vamos dizer assim, didático para vocês entenderem, vamos incluí-lo como se fosse um benefício por incapacidade. Né? Então, vamos lá, auxílio doença. Quem tem direito ao auxílio doença? A pessoa que está incapaz para o trabalho temporariamente. Até 15 dias, é isso? Não, até 15 dias o benefício esse benefício é por conta do patrão. Então, vamos dizer, quem não é empregado... O que muda é quem paga. Exatamente. Quem não é empregado não tem esses 15 dias. Mas quem é empregado, esses 15 dias, que é o famoso atestado de 15 dias, o empregado chega com atestado de 15 dias, apresenta ao patrão, e esses primeiros 15 dias é o patrão que paga. Depois, ele tem que encaminhar o empregado ao INSS para o empregado requerer o auxílio-doença. Aí ele vai passar por uma perícia e essa perícia vai dizer se é caso de prorrogar o auxílio por mais de 15 dias ou não. E para quem não é empregado, o senhor falou isso? O senhor falou, para quem não é empregado, para quem é empregado, o patrão paga. Para quem não é empregado, não vai receber nada? Não, ele vai fazer o requerimento. Pelo INSS. Ele vai receber pelo INSS o requerimento de auxílio doença lá. Né? Já pode quebrar o pé, já está tudo certo. Está resolvido, hein? Não, mas aí a gente não deseja para ninguém, tá? Não, é só uma explicação. Não, mas é para ele poder ficar em casa. A gente não a esposa dele vai adorar. Eu costumo, Paulo, a gente tem uma mente assim lá no nosso escritório, é o seguinte, eu costumo dizer, falo isso até para os próprios clientes, que a gente não perde uma ação de direito previdenciário. Por que a gente não perde? Porque se a gente conseguir ganhar a ação, é porque o cliente realmente precisa do benefício, porque está doente, precisa do benefício, nós conseguimos ganhar a ação, conseguimos garantir o direito dele de receber esse benefício. E se a gente perder a ação é porque ele não precisa, ele está bem de saúde. Então, graças a Deus, ele não precisa. Então, a gente ganha todas as ações. Tá vendo, hein, ó? Procura lá que você vai ver que... E esses benefícios, você estava falando da... Eu estava falando do auxílio-doença. A aposentadoria por invalidez é uma complementação no seguinte sentido. A aposentadoria por invalidez é a incapacidade definitiva. Definitiva, né? Ela é definitiva. Ela não tem como voltar a trabalhar. Não tem como voltar a trabalhar. Essa análise é feita pelo perito do INSS e é aliada à função que a pessoa exerce. Eu costumo dizer o seguinte, eu já vi segurado com dor de dente está incapaz para o trabalho e já vi segurado que tem um câncer e não ser incapaz para o trabalho. Por quê? Porque aquele segurado que estava com dor de dente, ele é o provador da fábrica de amendoim. Então ele não pode trabalhar. Ele está só com a dor de dente, mas ele não pode trabalhar. E aquela pessoa que está com câncer, ela não denota nenhuma incapacidade, ou seja, ela está com todas as suas condições de trabalho normais. Ela apenas está submetendo a um tratamento de câncer. E às vezes ela pode até trabalhar. E aí quem vai analisar isso? É o perito médico, né? Nós, advogados, não podemos analisar se uma pessoa tem condições ou não de voltar ao trabalho. Mas o perito médico, ele tem condições para isso. E para se aposentar, precisa do auxílio-doença? Tem que passar primeiro para o auxílio-doença para depois se aposentar por invalidez? É outra discussão muito grande. Porque é o seguinte, a aposentadoria por invalidez, ele é um benefício que está resguardado pela lei. Está lá na lei, que a pessoa tem direitos. Acontece o seguinte, quando você vai requerer um benefício no INSS, não aparece a opção
aposentadoria por invalidez. Como também não aparece a opção auxílio-doença. A pessoa requer, lá no site do INSS, benefício por incapacidade. E aí, o que isso leva o leigo a pensar que ele precisa do auxílio-doença para depois se aposentar por invalidez. Mas vamos lá. Uma pessoa que é motorista de ônibus e num acidente perdeu as 2 pernas. Ele precisa passar pelo auxílio-doença para saber se ele pode ser motorista de ônibus novamente ou não? Né? Está claro que ele vai, logo na primeira perícia, provavelmente ele já vai ser aposentado por invalidez. Então não é necessário passar. Mas, comumente, primeiro se passa por um auxílio-doença para depois efetivar o auxílio por invalidez. E tem muita gente que já tem direito à aposentadoria por invalidez que está em auxílio-doença. Porque o INSS não converte o auxílio-doença para aposentadoria por invalidez automaticamente. Tem prazo isso? Não tem prazo. Né? É regido pela incapacidade. Para a aposentadoria por invalidez? Não. Você pode ficar de auxílio-doença 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu já vi casos de 13 anos. A pessoa só de auxílio-doença? Só de auxílio-doença. Sem se aposentar? Sem se aposentar. E a pessoa, por incrível que pareça, não tinha direito a se aposentar porque ela não estava incapaz definitivamente. Ela estava incapaz temporariamente, por incrível que pareça. Por 13 anos? Por 13 anos. E voltou? Existe uma conjugação aí, o Paulo, e aí eu peço até a atenção aí dos nossos espectadores para isso. Existe uma conjugação com a questão da saúde pública. Uma pessoa que está doente hoje, que precisa de um tratamento de saúde pública, ela vai ficar doente por algum tempo. Né? Porque ela só vai conseguir marcar um médico para 30, 60 dias, ela só vai conseguir marcar um exame para 60, 90 dias. Né? E durante esse tempo, ela teria o direito de ficar de auxílio-doença. Porém, o INSS, ele está, por força de uma medida provisória, ele está limitando o prazo do auxílio-doença em 120 dias. E quando a pessoa retorna, geralmente quando depende de um exame, quando depende de um procedimento médico pelo SUS, o INSS corta esse benefício. E aí que a gente chama a atenção do nosso telespectador, das pessoas que estão nos assistindo, a importância de consultar um advogado nesse momento. Cortou o benefício, consulta um advogado. Porque esse corte do benefício ele pode ser indevido. Nem todo benefício cortado é porque o segurado não tem direito. Por vezes o INSS ele corta o benefício e a pessoa tem direito. Então, leva a apreciação de um advogado para analisar que o advogado, de acordo com os laudos apresentados pelo segurado, que ele foi ao médico e trouxe os laudos, trouxe receitas, trouxe os exames, e o advogado ele vai analisar aqueles laudos e vai analisar a vida previdenciária do segurado e ele vai ver se a pessoa tem direito realmente ou se deveria ser cortado ou não esse benefício. E às vezes procura muito tarde o advogado para até prescrever aí essa... Exatamente. Às vezes procura muito tarde e já não dá tempo da gente recuperar. Pra pessoa Olha, não existe um prazo legal. A gente mensura pela continuação ou agravamento da doença. Vamos dizer, por exemplo, a pessoa teve um benefício negado em dezembro de 2017, ok? Ela foi lá, requereu o benefício, passou pela perícia e em dezembro de 2017 ela teve o benefício negado. E ela procurou meu escritório. O que eu faço? Eu analiso se de dezembro de 2017 ela estava realmente doente e se de dezembro de 2017 para cá ela tem documentos que comprovam que ela realmente está doente. Então eu vou analisar. Se tiver esses documentos, eu vou ingressar com a medida pedindo o restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão do auxílio-doença. Não, eu digo, e o prazo para ingressar com essa ação? Não. Ele não vai perder o benefício para trás? Não. Você sabe por quê? Porque o auxílio-doença, ele é um benefício que ele precisa de ser imediato. Né? Uma pessoa que está com auxílio-doença, ela precisa daquele benefício para hoje, porque ela não pode trabalhar. Sim. Então, o que adianta eu requerer esse benefício daqui a 5 anos por uma situação que aconteceu hoje? Não tem lógica isso. Né? É imediato, o benefício é imediato. E a gente só guarda realmente essa relação se a pessoa realmente estava doente ou se não estava doente. Né? Então nós temos aqui, já falamos sobre 2 benefícios que são os mais utilizados hoje
no dia a dia. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. E quem se aposentou por invalidez? O cara está lá com uma situação que é permanente, já está... o caso que você citou lá do coitado do motorista de ônibus que perdeu as 2 pernas, não pode mais trabalhar, já está aposentado permanentemente ali por invalidez. Claro que a pergunta que eu vou fazer não tem a ver com esse caso, que ele não vai voltar. Bom, pode até voltar a botar uma prótese. Ele pode voltar a trabalhar. Ele pode voltar? Não na condição de motorista, né? Porque ele vai, a não ser um carro adaptado. Mas profissionalmente ele não pode mais exercer a profissão porque as resoluções e a legislação de trânsito proíbe. Que a medicina avançar, no caso dele, resolveu... Não, proíbe que ele exerça atividade remunerada. Tá? Sim. Ele pode dirigir, mas não pode exercer atividade remunerada como motorista. Entendi. Então, nesse caso, ele pode voltar a trabalhar em outra função, se a lei permitir. Então, qualquer aposentado por invalidez... E se ele... existem casos em que o aposentado por invalidez ele volta a ter aquela... que ele perdeu uma capacidade, ele ficou incapaz de alguma forma para trabalhar. E se ele voltar a ter aquela capacidade, ele pode voltar inclusive para a função que ele tinha? Pode voltar à função. Pode voltar à função que ele tinha. Eu estou com um caso concreto do escritório que eu atendi essa semana. É uma funcionária dos Correios, ela foi aposentada por invalidez se eu não me engano, há 7 anos. Ela foi aposentada por invalidez. E agora, só para você ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, o INSS convocou no último mês 150 mil segurados para passar por nova perícia, entre aposentados por invalidez e pessoas com auxílio-doença que estavam em benefício há mais de 2 anos. De setembro de 2016 até hoje já foram chamados mais de 1.500.000 segurados para passarem por novo benefício, passarem por nova perícia para ou manter o benefício ou cortar o benefício, e a grande maioria teve o benefício cortado. Essa empregada do Correio, ela é manipuladora, trabalhava com peso, trabalhava com manipulação de objetos dentro do Correio, e ela foi aposentada, se eu não me engano, há 7 anos, e agora o INSS pediu que ela passasse por nova perícia e ela teve o benefício cortado, né? Então nós estamos ingressando com a medida para restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez, porque ela tem um laudo médico do tratamento que ela faz, dizendo que ela está incapaz definitivamente para o trabalho, e mesmo assim o INSS cortou o benefício. Que complicação, né? E a pessoa fica sem receber? Nesse caso do retorno ao trabalho, quando é convocado pelo INSS para retornar ao trabalho, a pessoa fica recebendo ainda por um determinado período, que pode se estender até 1 ano e meio após o INSS comunicar que o benefício por aposentadoria por invalidez foi cortado. Então, quando ele recebe a comunicação que o benefício por aposentadoria por invalidez foi cortado, ele ainda pode ficar recebendo até 1 ano e meio, depende do caso. O estudo é de caso a caso. Então ele pode ficar. Quem define esse prazo, então, é o INSS. É o INSS. Ele já vai dizer na comunicação, já vai dizer o prazo que ele ficaria recebendo. Isso. E nesse meio tempo ele teria que correr atrás para ver se consegue restabelecer o benefício dele, né? Já o auxílio-doença não. O auxílio-doença cortou, no mês seguinte você não recebe mais. De imediato. É de imediato. A Previdência Social, quer dizer, o INSS, ele assim como tem nos planos de saúde, tem uma série de carências, né? Quer dizer, como são inúmeros os benefícios, para cada benefício existe uma carência, quer dizer, um número mínimo de parcelas, de meses que você tem que ter ali de contribuição para poder receber aquele benefício. No caso do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, qual é o prazo que a pessoa precisa estar ali contribuindo para o INSS para poder ter direito a isso? Em regra geral, 12 meses. 12 meses regra geral. Doença e 12 meses para aposentadoria por invalidez. Regra geral. Uma exceção, por exemplo, os acidentes. Acidente de trabalho, acidente de trânsito. Se for um acidente, entra na exceção. Aí não tem carência. Aí assim que aconteceu o evento, agora, já está segurado. Aconteceu o evento, começou a pagar, já está segurado a partir do momento do primeiro pagamento em dia. Primeiro pagamento em dia da contribuição. Então tem que pagar pelo menos uma em dia. Se pagar não pode pagar atrasado, não. Então aí, gente, o autônomo então tem que tomar muito mais cuidado. Muito cuidado. A primeira parcela
do retorno do segurado à condição de segurado, porque ele pode estar fora da condição de segurado, né? Se ele ficou muito tempo sem pagar. Mas a entrada dele na condição de segurado exige que o pagamento seja feito rigorosamente em dia. As outras parcelas podem atrasar, mas a primeira tem que ser rigorosamente em dia. E para o aposentado por invalidez, você falou que tem casos que são até de acidente. Aconteceu um acidente, qual a providência que ele tem que tomar, que ele tem que adotar na hipótese ou de um acidente ou de ter ocorrido alguma incapacitação para o trabalho dele? Qual o primeiro passo? O que ele tem que fazer? E se pode, até uma segunda dúvida aqui, se ele pode recorrer a uma outra pessoa caso ele esteja incapacitado, inclusive de ir ao INSS, inclusive de procurar Perfeito. o órgão público, né? Boa pergunta, Paulo. O INSS até tem sido muito solícito e muito benevolente, né, nesses casos, né? Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, está internado, né? Ela não pode ir até o INSS. Então, o INSS... Ficar meses ali... Exato. O INSS, dinheiro, né? Em algumas situações, ele tem recebido essa documentação de pessoas próximas, da esposa, do pai, da mãe, de um filho. Ele tem recebido essa documentação. Ainda que alguns entendam que ele não possa processar isso administrativamente, mas em alguns casos a gente vê que o INSS tem sido bem solícito dentro do possível. É claro que a lei diz que a gente não pode pleitear em nome próprio direito alheio, né? Então a gente não pode chegar, eu não posso chegar lá, o Paulo precisa de um benefício, eu não posso chegar lá no INSS e em meu nome, Natalino, pedir um benefício para o Paulo. Eu não posso fazer isso. Eu preciso de uma procuração do Paulo para agir assim. Agora, se for um caso extremo que o Paulo não possa efetivamente... Nem mesmo assinar a procuração. Exatamente. Né? O INSS tem sido benevolente com isso aí e tem tido algum sucesso nessa assistência, né? Até perícia, Paulo. O INSS tem feito nos hospitais, né? Interessante. Quando a pessoa está incapacitada de se locomover e está internada, o INSS tem designado o perito para ir ao hospital. Então aqui fica o agradecimento aí aos servidores do INSS. Vocês são realmente fantásticos dentro do que vocês podem realizar, vocês têm realizado. Chega aqui uma pergunta da Lara, do Jardim Caiçara, mas eu acho que não sei se vai encaixar aqui, mas de repente você pode fazer um parênteses aqui, porque é um outro benefício, e isso aqui gera muita dúvida com relação ao auxílio prisão. Auxílio reclusão. Auxílio reclusão. Caramba, ótima pergunta, Lara. Te agradeço imensamente. Eu já recebi várias vezes gente falando disso, aqueles comentários as correntes de WhatsApp, né? de rede social. A desinformação se alastra mais fácil que a informação. Exatamente. Né? Aí fala assim, é um absurdo, o auxílio... Aí uns falam auxílio prisão, ela falou que é auxílio prisão. É auxílio reclusão o nome correto, né? Vamos lá. O nome técnico. E aí falam assim, não, o fulano está recebendo 5 mil de auxílio prisão. Vamos lá. Auxílio reclusão. Vamos lá. Primeira coisa. Doutor Natalino, tira as dúvidas, fala para o nosso telespectadores. Primeira coisa que tem que dizer. Isso é uma desinformação que corre solta aí. Vamos lá. Primeira coisa que tem que dizer. Primeiro requisito. Regra geral, estou falando de regra geral. Existem exceções, vamos falar de regra geral. Vamos lá. Qualquer benefício do INSS precisa de contribuição. Ponto. Então ele tem que ser um segurado. Tem que ser um segurado do INSS. Não adianta o cara. O cara. E é outra coisa que falam muito. O cara é um traficante de entorpecentes, nunca trabalhou, nunca teve carteira assinada e está ganhando um dinheirão. Não tem, não existe. É mentira isso? Não existe. É boato. É boato. Se ele está recebendo, é porque ele contribuiu. Tá certo. Tá certo? Lá. E ele contribuiu com valor equivalente àquilo que ele está recebendo. Porque se eu contribuir sobre um salário, o meu benefício vai ser de um salário. Isso aí. E se eu contribuir sobre 10 salários, meu benefício vai ser sobre 10 salários. Não tem mais 10 salários no INSS, gente. Tá? Tem um teto. Isso foi só um exemplo. O teto é em torno de 5 mil reais. Né? Mas se eu contribuir sobre o teto, eu vou ter direito ao teto, 5 mil reais. Então, doutor Natalino, vamos lá. Se o sujeito ganha 5 mil reais, vou botar mais ou menos aqui. O auxílio reclusão dele vai ser nesse valor. O auxílio reclusão, caso ele seja preso, vai ser de 5 mil reais. Isso, mas não é ele que recebe. Quem vai receber vai ser a família dele. Né? Quem vai receber é a família, os filhos e a esposa. Né? Porque a única possibilidade
de um recluso receber algum dinheiro é se ele trabalhar dentro da prisão. Enquanto preso. Não existe outra possibilidade. Não vai receber auxílio reclusão lá dentro? Não vai, não tem como. A não ser que alguém receba, por exemplo, a não ser que o filho receba e repasse para ele. Mas aí é uma questão do filho com ele, né? A legislação, ela cria uma inteligência, ela cria uma forma de se fazer. Agora, se as pessoas burlam, né, a gente não pode... Porque eu recebi uma pergunta uma vez, até foi de um cliente, faz um bom tempo já isso. Ele falou assim, mas é um absurdo, o cara vai receber um dinheiro, ele está preso. Esquece isso, não existe isso. Não, ele vai receber não, mas ou a família vai receber. A família vai receber. Mas eu pensei o seguinte, vamos dizer que você seja preso hoje por motivo que você não teve culpa de nada, mas foi preso, você estava numa situação, aquela pessoa que estava no lugar errado, na hora errada, né? E foi preso junto com todo mundo lá. O Arthur já foi preso, Arthur? Só 2 vezes? 3? Então tá bom. Aí ele não tinha nada, inocente, do começo ao fim, saiu de lá, mas foi preso. E aí, a família fica sem dinheiro, sem nada, vai ter que delinquir, né? Vai ter que fazer alguma coisa. É uma situação muito complicada, porque como é que você vai dizer para a família deles, olha, seu marido foi preso, para a esposa, seu marido foi preso, e agora esquece tudo, porque você vai ter que, não pode mais gastar dinheiro. Eu costumo dizer o seguinte, Paulo, e eu vou falar um pouco de juridiquês, mas eu quero pedir aqui licença aos nossos internautas, que eu vou explicar isso. A sensação de impunidade, ela não pode ser curada com a restrição de direitos. Perfeitamente. Tá certo? Perfeito. Porque não é o fato de eu querer que a pessoa que delinquiu seja punida, que eu tenho que diminuir o direito de todo mundo. Isso aí. Eu tenho que diminuir o direito daquele que praticou aquele evento. Eu não posso, em nome da combate à impunidade, restringir direito de todos. E o que a gente está vendo hoje é isso. A justiça a qualquer preço. Caramba, né? Então nós vamos tirar o direito de uma família que teve um pai retirado do convívio por uma reclusão porque ele praticou um crime bárbaro. E a família dele? Supostamente. A família dele que tem que cumprir a pena? Exatamente. A penalidade vai para a família dele? Eu costumo usar um princípio bíblico para isso. Porque eu costumo dizer o seguinte, quando eu não encontro nenhuma solução nos livros jurídicos, eu vou buscar a Bíblia como ensinamento. Não é isso? Lá nós temos fonte de sabedoria. Certo. E a Bíblia diz o seguinte, que Jesus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. A gente tem que abominar o crime. A gente tem que, fazer tudo na nossa sociedade para que a gente diminua os crimes que estão acontecendo, que diminua os delitos, que diminua a delinquência. Mas a gente tem que amar as pessoas. As pessoas têm que ser amadas. A gente não pode odiar as pessoas pelos erros que elas cometeram. E mais ainda a família das... Muito menos a família dessas pessoas, né? Então, o amor vence tudo. O amor vence tudo. Tá vendo? Falou bonito. Falou e disse. Falou direito e falou aqui o teólogo, praticamente. Aqui não, muito longe de ser teólogo. Vamos voltar aqui à nossa aposentadoria por invalidez, que olha, aqui tem tanto assunto para a gente falar que acho que não vai dar tempo, a gente vai ter que fazer uns 5 programas aqui de... porque nós temos mais 2 benefícios, né? Nós estamos falando até agora de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez. Nós temos auxílio-acidente e temos o adicional de 25% para as pessoas que precisam de uma outra pessoa. Nós falamos aqui para atender a pergunta da Lara sobre o valor aí do auxílio-reclusão. É de acordo com a contribuição do segurado. Mas e da aposentadoria por invalidez? Também tem... A aposentadoria por invalidez é o valor do último salário de benefício. O último salário de benefício. De contribuição. Então, último salário de contribuição. Qual foi o valor do último salário de contribuição? Uma pessoa tem um salário de contribuição de R$ 1.500, contribui sobre R$ 1.500. Qual o valor de benefício de aposentadoria por invalidez dela? R$ 1.500. E para aquelas pessoas que têm a contribuição variável, o salário variável? Média das contribuições. Aí vai ser pela média. Então, para quem... normalmente o vendedor que é comissionado, ele tem uma variação aí de... Perfeito. E aqui em Cabo Frio tem muito comércio, tem muita gente aí que tem esse tipo de dúvida. Então, para essas pessoas não tem que preocupar com... mas eu vendi mal esse mês 80% das maiores contribuições. 80%, então, das maiores contribuições é que vai ser o valor a média de 80% das maiores contribuições. Também vale para o auxílio-doença a mesma coisa? Não, auxílio-doença é 91% do salário de contribuição.
91%. Aqui tem uma pegadinha. Eu sei por quê, mas vamos perguntar para o doutor Natalino que ele vai explicar. Por que esse número cabalístico de 91%? Pois é, rapaz, olha só. Isso aí tem várias explicações. A que eu mais me convenceu é o cálculo atuarial. Não é por causa do que você tem que pagar de INSS, que são Não. 9%, 8%? Não é isso não? Não. É o cálculo atuarial. Errei a prova. Existe essa. Mas peraí, você não está errado, não, tá? Ah. Eu não posso dizer que você está errado. Existe essa. Porque quando a gente existe isso dizendo que é o próprio custeio. A gente não vai pagar. Mas olha só, se fosse o próprio custeio, por que eu divirjo dessa opinião? Uhum. Porque se fosse o próprio custeio, devia ser o valor do salário de contribuição abatido o valor da contribuição de 9%. E não é assim que vem. É 91% do que você receberia. 91% do que você receberia vem lá puro. Já com desconto. Não tem desconto nenhum, vem 91% do seu valor lá. Porque a lei diz que é 91%. Entendi. Então, esse 91%, eu tenho até um professor lá do Paraná que fala muito sobre isso, Emerson Lemes, ele fala exatamente isso, né? Desse sistema de custeio da Previdência. Como é que é custeada a Previdência? O Emerson Lemes fala muito sobre isso. Quem quiser saber, aí, inclusive, sobre se a Previdência dá déficit, se dá prejuízo, se a Previdência está com rombo, se está com rombo, procure o professor Emerson Lemes que vocês vão esclarecer sobre tudo. É fera em custeio da Previdência. E ele explica tudo isso. Por que é 91%, por que é 100%, ele é fera nisso aí. Bom, e a gente precisaria de uma palestra de pelo menos 1h30 para falar só sobre custeio. Para falar sobre custeio, né? Que a gente vai ter que entrar em custeio da Previdência. Entendi. E a revisão da aposentadoria, como é que ela é feita? Como é que funciona? Olha, hoje as revisões de aposentadoria elas estão resumidas à aposentadoria do que o pessoal chama do buraco negro da época de 88 a 91. Só aí essas pessoas que têm direito à revisão de aposentadoria, em tese, só essas pessoas. Salvo os erros de cálculo que a Previdência porventura cometer. Por exemplo, o camarada, o segurado lá, ele exercia atividade especial. E na hora do INSS fazer a aposentadoria dele, aposentou ele como comum. Está errado. Então, aí tem direito à revisão. Né? Mas dos casos antigos, eu recebo minha aposentadoria há 20 anos e nunca aumentou o valor, pelo contrário, já até diminuiu. Não tem direito à revisão. Em regra, não. Quem tem direito, então, é só até 91. Quem aposentou entre 88 e 91. Esses têm direito à revisão. Esses têm direito à revisão. E qual porque teve um período de correção que não foi aplicado para eles. Ele pode pedir até quando? Tem um prazo? Não tem prazo. Isso aí existe uma ação civil pública que suspendeu esse prazo. Suspendeu o prazo e está aí. Então ele pode entrar, qualquer um pode apresentar. O que acontece é o seguinte, quem aposentou, veja bem, quem aposentou por tempo de contribuição ou por idade em 91, ou já está muito idoso, ou já faleceu. Vamos lá. Vamos dizer, quem aposentou por idade em 1991 tinha 65 anos. Por idade, sim. Tá certo? Certo. Hoje está com quanto? De 91 para cá, 28. São mais 27 anos. 27. São mais 27 então está com 88 anos. Quer dizer, ou está idoso, ou já faleceu. Né? Isso. Então, 82, né? Agora, a pessoa que recebe a pensão por morte dele também tem direito à revisão. O beneficiário que... Vamos lá. O segurado, vamos dizer que uma pessoa se aposentou em agosto de 90. Provavelmente ela tem direito a uma revisão. Provavelmente. Não são todos, mas provavelmente tem direito à revisão. A gente precisa analisar caso a caso. Aí, ela faleceu, essa pessoa faleceu. Certo. Deixou a pensão por morte para sua esposa. A esposa pode requerer a revisão desse benefício que foi concedido lá em 1990. Ok? Entendi. Agora outra coisa. Isso só vale para esse tipo de revisão, que a gente chama de revisão do buraco negro. Tá certo? Só desse período. Só desse período. Em regra, as revisões de benefício concedido pelo INSS prescrevem 10 anos. E o INSS costuma, ele convoca a pessoa para fazer revisão? Não. Cada um Não. tem que procurar. Cada um cuida do seu. Para fazer revisão. Cada um cuida do seu. Tá?
Agora, nós temos mais 2 benefícios, né? Que são de incapacidade, que é o auxílio acidente, Certo. né? Que é para aquele segurado que ficou com sequela decorrente de um auxílio-doença. Então, primeiro, aí esse aí tem que ter o auxílio-doença. Tem que ter auxílio-doença. Então, não é igual a aposentadoria. Não. Tem que ter auxílio-doença. Ele tem que ter auxílio-doença. Ele teve um auxílio-doença, por exemplo, ele teve um acidente de carro. Nesse caso, tem prazo? Não tem prazo, porque eu vou explicar por que não tem Então, prazo. vamos lá. Ele requer o auxílio-doença. Atenção aí, Orto, que isso é importante. Requer o auxílio-doença porque ficou com a perna machucada. Tá certo? No final do auxílio-doença, foi verificado que ele ficou com um defeito nessa perna, uma sequela. Sim. Ficou mancando, ficou torta, enfim. Mas consegue trabalhar. Consegue trabalhar, mas não para função. Não com aquela função que a perna deve ter. Certo. Né? Ele com aquela 100%. Ele perdeu uma parte da capacidade dele. Exatamente. Então ele tem direito ao auxílio acidente. Uma capacidade parcial. E ele não precisa requerer esse auxílio. O INSS tem que deferir independente de requerimento. Mas ele teve, vamos lá. Por isso que não tem prazo. Então ele vai ter primeiro o auxílio-doença. Teve alta do auxílio-doença. Verificou que está com auxílio. Porque essa alta é feita lá no próprio INSS. No próprio INSS. Verificou que está com sequela. Ele Sim. tem direito ao auxílio acidente. Se o INSS não deu, ele não precisa requerer. Vai direto na justiça, procura um advogado, procura um defensor público, procura um advogado especializado em direito previdenciário e vai ter lá, vai entrar com ação para reaver esse auxílio acidente que o INSS deveria conceder de ofício. Tem mais outra coisa que é importante para o leigo saber. O INSS ele deve conceder sempre o benefício mais vantajoso para o segurado. É isso que diz a lei. No exame dos documentos, no exame dos requerimentos que o segurado faz, o INSS deve conceder o benefício mais vantajoso. Está na lei. E qual é o valor aí do auxílio acidente? Tem diferença? 25% do salário de contribuição. Então ele vai receber 25% a mais do que ele recebe? Não, ele vai receber 25% do salário de contribuição até ele se aposentar. Ou enquanto durar a sequela. Então, ele vai receber o salário dele... Normal, trabalhando. Mais 25%. Mais o benefício previdenciário de 25%. Que popularmente, o leigo chama de pecúlio. Que não é pecúlio. Que não é pecúlio nenhum. Né? Mas o leigo chama de pecúlio. Mas não é pecúlio. Isso é um auxílio acidente. É um benefício que tem de 25% do salário de contribuição para aquelas pessoas que ficaram com sequela decorrente de auxílio-doença. Vou fazer uma distinção aqui. Existem 2 tipos de auxílio-doença. Existe o auxílio-doença previdenciário e existe o auxílio-doença acidentário. Que é do acidente de trabalho. O auxílio-doença previdenciário é qualquer tipo de acidente que não seja acidente de trabalho. Por exemplo, você está jogando bola no final de semana, machucou o pé, auxílio-doença previdenciário. Caiu de cavalo no fim de semana. Caiu de cavalo no final de semana, auxílio-doença previdenciário. Acidente de carro, auxílio. Agora, o auxílio-doença acidentário é somente para os acidentes de trabalho, decorrente de acidente de trabalho. Entendi. Entendeu, Orton? Entendeu mesmo? Complicado, hein? Não é nada, é fácil. Mole, mole. Complicado. Bastante informação aqui, mas é muito, muito bom, porque a maioria das pessoas que está assistindo deve estar pensando, puxa, eu já tive um caso desse, eu já vi um caso desse aqui do lado, e realmente ajuda a gente a entender. Muito bom. Aposentado por invalidez, com mais de 60 anos de idade, ele é convocado para perícia também? Não. Ele vai ser... Não é convocado? Não. Os aposentados, o que está convocando para aposentadoria por invalidez agora, os que têm mais de 60 anos não estão sendo convocados. Mas por que isso? É uma regra do INSS? Não, é uma regra do INSS, ele não está convocando as pessoas com mais de 60 anos. Eles definiram o prazo? Até porque essa pessoa, teoricamente, se for mulher, já tem direito à aposentadoria por idade. Verdade. Né? E também existe a questão da recuperação. A pessoa com mais de 60 anos, a recuperação é mais difícil. E o mercado de trabalho também é mais difícil de reintegrar. Sempre tivemos nos noticiários a questão da pessoa que vai lá para ter que provar que está viva para poder continuar recebendo a aposentadoria. Prova de vida. Prova de vida. Como é que está sendo operado isso? Olha, Paulo, você tem tido muita reclamação no escritório? Tem. Hoje eu atendi um caso desse. Eu acho assim,
eu acho um mal necessário. Um mal necessário. Havia muita fraude. Pessoas que faleciam e outras pessoas iam lá receber. Melhorou isso? Melhorou muito, né? Ainda temos fraude ainda. Então não era muito no Essa semana sistema. mesmo teve uma operação, da Polícia Federal, inclusive em Araruama, Cabo Frio, a região dos Lagos, São Pedro, Saquarema, Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo. Teve uma operação forte da Polícia Federal e prendeu algumas pessoas que se passavam por vivos, né? Ou melhor, se passavam pelos mortos, que ainda não tinham sido dado baixa. Porque o que acontecia? Antigamente, o cartório de registro de civil, ele não comunicava ao INSS o óbito. Hoje, o cartório do registro civil comunica ao INSS o óbito. Então, isso já gera uma segurança. Agora, já manda, assim que emite uma certidão de óbito, ele já envia para o INSS. Isso. O INSS já dá baixa. Já dá baixa. E aí já realmente já corta. Mas então, e hoje funciona isso vamos dizer assim, no Brasil inteiro? Funciona no Brasil inteiro. Mas pode ocorrer fraude. Por exemplo, a pessoa pode morrer e ninguém registrar. É uma fraude. Sim. Né? Pode acontecer. Né? Então, hoje ainda temos fraude. Mas hoje eu atendi um caso interessante, uma senhora de 92 anos, que está em casa, mas não tem condições nenhuma de locomoção. E ela precisa fazer a prova de vida. Mas não foi ela que foi no seu escritório, não. Não foi ela que foi no meu escritório, foi a sobrinha que foi no meu escritório. Ela foi no meu escritório, ela chegou lá saltitante, com raiva e tal, mas ela não pode ir. E até o Paulo, isso é uma coisa que a OAB, ela precisa evoluir nisso. A gente precisa, em alguns casos, poder fazer atendimento domiciliar, sabia? Do INSS? Não qualquer um, a gente pode poder atender o nosso cliente a domicílio. Sim. Porque um deficiente físico, você fazer a pessoa vir ao seu escritório. Muito complicado. Né? Porque tem deficiente físico que se locomove, né? que anda, enfim, que tem condições. Mas tem deficientes físicos que não tem condições nenhuma, até pela situação de miserabilidade. A pessoa não tem nem condições de comprar uma cadeira de rodas. E até para quem tem cadeira de rodas, a gente sabe que nossas cidades ainda não estão preparadas, não estão ainda no século XXI com relação a isso. E os idosos, né? Sim, os idosos também. Então, eu acho que a OAB poderia ser mais flexível nisso aí e permitir, sei lá, criar uma resolução do Conselho Federal, né? Criar alguma norma e que permitisse o advogado de atender a domicílio. A OAB vê isso como captação de clientela. Né? Mas a gente tem que saber separar o joio do trigo. Sim. Tem que saber separar aqueles que estão mal intencionados dos que estão bem intencionados. As situações excepcionais. Exatamente. Né? Então, esse caso dessa senhora de 92 anos, o que eu sugeri? O Banco Itaú, que é o agente responsável por fazer essa prova de vida, porque a prova de vida do segurado é feita no Banco Itaú. A pessoa tem que ir ao Banco Itaú, ir lá no Banco Itaú, botar o cartão, registrar a senha, mostrar a identidade. E o caixa do banco é que faz essa verificação. Checagem. Então, não tem outra solução. Que já facilita muito. Não tem outra solução. Eu vou entrar com a medida judicial, em face do Itaú, obrigação de fazer, para que o Itaú determine que vá um funcionário à casa dessa senhora fazer a prova de vida dela. É a única forma dela... tem situações muito complicadas. A gente sabe que não é tão simples assim. A gente fala assim, não tem que ir lá assim para dizer que tem que ir lá, mas olha só, ir, né? Você quer ver uma coisa? Hoje você cadastra pelo 135, né, pelo telefone, você faz as informações por telefone, tudo você resolve pelo telefone no INSS, ou pela internet. Pergunta a você, tem pessoas que não têm condições. Mais de idade. Não sabe nem mexer no telefone. Não sabe nem mexer. Quanto mais na internet. Quanto mais na internet. Né? Então a gente... Aquele telefone com uma gravação, com um monte de opções. A gente precisa flexibilizar. A gente precisa dar mais acesso às pessoas que precisam desse acesso. Acesso à cidadania. Isso é uma questão de cidadania. Né? Tem que dar acesso à cidadania. A pessoa tem que ter acesso ao direito que ela tem. Que não é favor nenhum que o governo está fazendo. O INSS não está fazendo favor nenhum. Ele só está retribuindo aquilo que o segurado contribuiu.
facilitou já bastante essa questão de ir numa agência bancária e não Facilitou muito. no INSS. Facilitou bastante. A quantidade de agências bancárias é muito superior. Facilitou bastante. Mas nós temos, por exemplo, o caso das pessoas que estão impossibilitadas de locomoção. Que o próprio INSS faz a perícia na casa da pessoa. Que a Justiça Federal, o juiz determina que o perito judicial vá na casa da pessoa. Mas a prova de vida, na hora de fazer a prova de vida, a pessoa que tem que ir. Não tem uma solução do INSS ainda para isso. Né? E aí eu vou entrar com a medida judicial contra o banco. Para o banco fazer a prova de vida lá na casa dessa pessoa. Aí tem que entrar também contra o INSS? Eu não vou entrar, contra o banco? Não precisa, eu vou entrar só né? contra o banco. Que é o banco que tem que fazer essa prova de vamos dizer assim, checagem da prova de vida. E qual é a frequência com que tem que fazer essa prova de vida, doutor Natalino? Todo ano tem que ir lá provar que está vivo? Todo ano. É uma vez por ano? Todo ano, uma vez por ano. Tem um período durante um ano para uma fazer vez isso? Por ano. Não sei, mas uma vez por ano durante um período de um mês? Geralmente próximo à data do nascimento da pessoa. Aí eles colocam um determinado período ali para ele fazer essa prova de vida no banco, na agência do banco. Isso aí. Então o segurado vai ao banco, comprova lá e o banco dá identidade baixa. E o cartão de recebimento do benefício. Só isso. E hoje em dia tudo isso é feito pelo Banco Itaú. Procurador não pode fazer prova de vida. Procurador da pessoa, mesmo que a procuração resolveria essa questão mesmo que a procuração seja por instrumento público, não pode fazer prova de vida. Prova de vida é prova de vida, é você provar que está vivo. Até porque já geraria uma situação interessante, né? Porque você fala assim, olha, para fazer uma procuração por instrumento público, para quem não sabe, a pessoa que, o procurador, o outorgante, quem vai ceder os poderes para uma terceira pessoa, ele tem que ir ao cartório. Né? E aí você vai perguntar, mas por que ele vai no cartório e não vai na agência de banco? É mais fácil e mais barato, né? Porque a procuração por instrumento público, inclusive, é cara. Né? Então, por que você vai no cartório fazer uma procuração e não na agência bancária? Realmente vai gerar essa incoerência. Então, também não pode fazer por instrumento público, por procuração, não pode fazer por procuração particular. É o que a gente chama no direito de ato personalíssimo. Não é isso? Só ele que... Só o próprio. A pessoa que pode ir lá. Isso. Eu queria... Vamos ter que chamar o doutor Natalino outras vezes aqui, até para dizer o que vai acontecer com o caso dele lá. Eu acho que, pela competência, pelo gabarito do advogado, ele com certeza vai obter essa liminar aí. Com certeza. Até pelo caso que... Com certeza. Realmente, você vai fazer a comprovação. Aliás, nesse horário, a liminar deve ter sido concedida. Ah, é? Então, tomara. Faço votos aí, inclusive, não apenas por você, pela sua profissão, pelo exercício aí da sua advocacia, como pela sua cliente aí que está precisando, mais do que ninguém, de fazer essa prova de vida. Então, Natalino, a gente faltou falar sobre algum benefício que a gente estava... Faltou falar, a gente poderia ter falado sobre o benefício do auxílio acidente, falar mais um pouco, né? E da questão dos 25%. Os 25% para quem tem aposentado por invalidez e precisa Antigamente, esse benefício era só para os aposentados por invalidez. E aí a Justiça estendeu esse benefício a todos os aposentados. Então, você que é aposentado, que necessita de uma outra pessoa para cuidar de você, ou seja, você tem um impedimento, você tem uma incapacidade de se cuidar sozinho, você tem o direito de requerer 25% sobre o valor do seu benefício, a título de adicional por precisar de uma outra pessoa para cuidar de você. Se o INSS vai ser por mês aí, esses 25%, aí, exatamente, um quarto aí do salário, né? Se o INSS negar, você tem direito de ingressar. Tudo que eu estou falando aqui, gente, é em condições normais, né? Chegar lá no INSS perfeitamente, apresentar a documentação e o INSS conceder sem nenhum problema. Mas tudo que eu estou falando aqui, caso haja uma negativa do INSS, isso pode ser levado à justiça, né? Pode ser levado à justiça aqui na nossa região aqui, a Vara Federal fica em São Pedro da Aldeia, né? Nós temos vários advogados especialistas em direito previdenciário na nossa região, né? Então, basta procurar um advogado especialista em direito previdenciário e você cuidar desse assunto, né? Você vai sentar com ele, vai fazer uma consulta, ele vai te explicar se você realmente tem direito àquele benefício ou não. Mas o primeiro passo é você consultar um advogado especialista em direito previdenciário. Eu aconselho até que antes de ir ao INSS você se aconselhe, né?
para você ir lá realmente Sabendo já sabendo o que o que tem você... direito. E se der errado, o que você pode fazer. Não é Muito isso? bom o conselho aí. Gente, nosso tempo acabou, infelizmente, porque o papo aqui está muito bom. Acho que a gente vai ter que... Eu vou ter que intimar o doutor Natalino para vir aqui mais umas 4 ou 5 vezes, porque tem Não muito precisa intimar assunto. não, que eu venho com prazer, né? Nem precisa de condução coercitiva antes da Muito intimação, menos. que está muito em moda, né? A Muito, condução muito, coercitiva antes da mas intimação. o Gilmar falou que não pode mais, né? Não pode mais. Agora vai aprender de prisão preventiva, não é nem mais intimação para... Eu sou do tempo que para condução coercitiva precisava intimar primeiro a pessoa, e se a E pessoa ela negasse, se negar, né? Ela se negar aí, né? fazer uma condução coercitiva. Mas Hoje a condução coercitiva é regra, infelizmente. Já que não pode, então vamos mandar aprender logo de uma vez, aí complica tudo. Eu queria agradecer de antemão aqui a presença do Dr. Natalino. Deu uma aula aqui, isso que não foi nem uma entrevista, foi uma aula, uma verdadeira aula, ensinando aí o direito previdenciário para quem é do direito e para quem não é do direito, que com certeza já saiu aqui com muito mais informação, muito mais sabedoria aqui do que quando ligou a televisão. Dr. Natalino, muito obrigado pela sua presença, espero vê-lo aqui novamente, outras vezes, para a gente voltar a falar sobre o direito previdenciário ou outras matérias aí que a gente venha a precisar. Muito obrigado pela sua presença. Então, eu agradeço ao convite, ao Dr. Rafael, ao Dr. Paulo, agradeço aí o convite por estar aqui no programa, agradeço a oportunidade de ter conversado com vocês, gratidão enorme pela sua audiência. Qualquer dúvida, o Paulo já divulgou o e-mail do programa. Qualquer dúvida, passa para o programa, que a produção do programa manda para mim, eu respondo, e a gente fica esclarecendo as dúvidas de vocês, à medida que essas dúvidas forem chegando, a gente vai respondendo, e aí quando for necessário, o doutor Paulo aí, o doutor Rafael, vamos marcar um outro programa e a gente vai vir aqui com o maior prazer conversar com vocês novamente. Forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Certamente, podem mandar as dúvidas, qualquer coisa que vocês precisarem para os nossos entrevistados, nossos convidados, pode mandar para noitejuridica@gmail.com. A gente vai tentar responder com a maior rapidez possível, tá? E encaminhar para os convidados os e-mails que forem direcionados a eles, tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos internautas aí que estão nos assistindo. Forte abraço, semana que vem tem mais Noite Jurídica. Um abraço.